de banda, amigo Tiago Grande. Cumprimentar os nossos servidores dessa casa. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Cumprimentar o Cirilo, a Marília Neto Figueiredo. Quem não conhece o Cirilo, Cirilo, seja muito bem-vindo aqui. Cumprimentar os nossos vereadoras, cumprimentar a mesa diretora. Daremos início à sessão de hoje. Invocando a proteção de Deus em nome da liberdade e democracia, às 9h13 do dia 3 de junho de 2025, com a presença da maioria dos senhores vereadores, com o fundamento na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e o regimento interno dessa Casa de Leis, respeitando os ideais republicanos e o Estado democrático de direito que conduz nosso país, declaro aberta a presente sessão da primeiro período da 18ª legislatura. Solicito, vereadora Davildo Brandão, que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Na sequência, convido a todos a ouvir o hino de Cirolândia. Romanos 15, 4 ao 6. Entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Que Deus nos encoraja, de todos nós, do espírito de unidade, segundo Cristo, para que junto a nossa voz fiquem glorificado ao Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cirolândia surgiu de um homem valente, fez um sonho, um povo varonil. Um saudoso citronho fez brotar Cirolândia, meu rincão, meu recanto, meu Brasil. Dourada, oh, mãe gentil, sonho de um povo que se uniu. Dourada, oh, mãe gentil, estrela mais bonita do Brasil. De uma casa, uma igreja, a estação de trem, o teu sonho um dia convidou. A pecuária, o comércio, o trabalho, o progresso, vem de um povo que luta sem temor. Terra dourada, mãe gentil, sonho de um povo que se uniu. Terra dourada, oh, mãe gentil, estrela mais bonita do Brasil. A riqueza em teus campos é de grande extensão, a lavoura e bem testificando. Teu migrante herói, busca a evolução, sul e norte, um só coração. Terra dourada, oh, mãe gentil, sonhos de um povo que se uniu. Terra dourada, oh, mãe gentil, estrela mais bonita do Brasil. Teu chão de cerrados, terras e Buriti, as campinas da flora verde cor. Cachoeiras e pássaros, tudo é vida e amor. Nosso índio aqui tem mais valor. Terra dourada, oh, mãe gentil, sonho de um povo que se uniu. Terra dourada, oh, mãe gentil, estrela mais bonita do Brasil. És uma grosseira, cheia de encantos mil, de imensas belezas naturais. Campos da padaria, teu céu hoje anil, Cirolândia te quero sempre mais. Terra dourada, oh, mãe gentil, sonhos de um povo que se uniu. Terra dourada, oh, mãe gentil, estrela
mais bonita do Brasil. Pequeno expediente. Solicito a primeira secretária, a vereadora Shirley Bastos, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, ata 15/2025, sessão ordinária, presidente Otacir Figueiredo. Ao 27º dia do mês de maio de 2025, às 9h45, no plenário da Câmara Municipal denominada Adenildo Amaral Lacerda, localizada Avenida Antero Lemes da Silva, 1664, sob a presidência do vereador Otacir Figueiredo. Secretariado pela vereadora Joana Michalski, com a presença dos vereadores Adavilto Brandão, Carlos da Silva, Cledinaldo Cotócio, Edilane Tavares, Elane Souza, Isaqueu Diniz, Jucinei Claro, Márcio da Silva, Maria Carolina Terra, Silvestre Zotti, e a ausência da vereadora Shirley Basso. Aberta a sessão, o senhor presidente Otacir Pereira Figueiredo solicitou ao vereador Lê, da Obras, que fizesse a leitura de um texto da Bíblia. E após convidou a todos a ouvirem o hino de Sidrolândia. Na sequência, dando início ao pequeno expediente, o senhor presidente solicitou à segunda secretária, vereadora Joana, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após, colocou em discussão e votação, sendo aprovado com 11 votos. Não havendo mais matérias a serem lidas, encerrou-se o pequeno expediente. Passando ao grande expediente. O senhor presidente solicitou à segunda secretária, vereadora Joana, que fizesse a leitura das proposições. Projeto de lei número 15/2025 do Poder Executivo Municipal, projeto de lei 16/2025 do Poder Executivo Municipal, projeto de lei 28/2025 do Poder Executivo, projeto de lei 29/2025 do Poder Legislativo Municipal, emendas e pareceres das comissões permanentes da Casa de Projeto de Lei número 09/2025 do Poder Executivo, pareceres das comissões dos projetos de lei 23, 25, 26 de 2025 do Poder Legislativo Municipal e indicações número 223, 230, exceto o número 229, 2025, conforme o livro de inscrições. Não havendo inscritos, o senhor presidente declarou encerrado o grande expediente. O presidente declarou encerrado o grande expediente. Nos termos regimentais, verificando a presença da maioria dos vereadores e vereadoras, o presidente declarou a instalada a ordem do dia, colocando em discussão e votação as matérias em pauta. Em discussão e votação, os pareceres das comissões permanentes das emendas modificativas do projeto de lei 9/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovada com 11 votos. Em discussão e votação, a emenda aditiva número 01/2025 do projeto de lei 09/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovada com 11 votos. Em discussão e votação, a emenda modificativa 03/2025 do projeto de lei 09/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovada com 11 votos. Silencioso. Em discussão e votação, a emenda modificativa 04/2025 do projeto de lei 9/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovada com 11 votos. Em discussão e votação, a emenda modificativa 05/2025 do projeto de lei 09/2025, de autoria do Poder Executivo, aprovada com 11 votos. Em discussão e votação, a emenda modificativa 08/2025 do projeto de lei 9/2025, de autoria do Poder Executivo, aprovada com 11 votos. Em discussão e votação, a emenda supressiva número 02/2025 do projeto de lei 9/2025, de autoria do Poder Executivo, aprovada com 11 votos. Em discussão e votação, a emenda aditiva 2/2025 do projeto de lei 9/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovada com 11 votos.
Em discussão e votação, todo o projeto de lei número 23/2025 do Poder Legislativo Municipal, aprovada com 11 votos. Prosseguindo, o vereador Márcio Cabeça solicitou a dispensa da segunda votação do projeto de lei 23/2025 do Poder Legislativo. Em discussão e votação, dispensa aprovada com 11 votos. Em discussão e votação, os pareceres das comissões permanentes do projeto de lei 25/2025 do Poder Legislativo Municipal, aprovada com 11 votos. Em discussão e votação, os pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 26/2025 do Poder Legislativo Municipal, aprovada com 11 votos. Em discussão, a indicação 224/2025, de autoria do vereador Gabriel Tocar, discutiu o autor. Em votação, aprovada com 11 votos. Em discussão, as indicações 225, 226, 227 de 2025, de autoria do vereador Adavildo Brandão, discutiu o autor. Em votação, aprovada com 11 votos. Em discussão, a indicação 230/2025, de autoria da vereadora Joana Michalski, discutiu o autor. Em votação, aprovada com 11 votos. Na sequência, o senhor presidente encaminhou às comissões permanentes a casa dos projetos de lei 15 e 16/2025 do Poder Executivo, os projetos de lei 28 e 29/2025 do Poder Legislativo Municipal e a emenda à Lei Orgânica número 02/2025. Prosseguindo, passando ao expediente, considerações finais, e pelo livro de inscrições, o senhor presidente concedeu a palavra aos vereadores Gabriel Tocar, Jucenei Claro, Quedinaldo Cotócio, Márcio Cabeça, Carol Terra e Dilane Tavares. Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária e determinou a segunda secretária a lavratura da presente ata. Sala das Sessões, 27 de maio de 2025. Otacir Figueiredo, presidente, e Joana Michal, segunda secretária. Lido, presidente. Coloque em discussão e votação a ata que acaba de ser lida. Os favoráveis votam sim, os contrários votem não. Brandão. Pois é. Está apresentando um ato oficial. Ata aprovado com 11 votos. Solicita a primeira secretária, a vereadora Shirley Basque, que proceda à leitura dos ofícios. Ofício número 29/2025, gabinete vereador Cledinaldo. Ao senhor Otacir Figueiredo, Cidrolândia, 3 de junho de 2025. Através desta, venho a Vossa Excelência para justificar minha ausência da sessão do dia 3/6 de 2025 por motivo de compromissos anteriores agendados em Brasília, nos dias 3 a 6 de junho. Aproveito a oportunidade para externar meus votos elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cledinaldo Marcelino Cotócio, vereador. E não havendo outras matérias a serem lidas, declaro encerrado o pequeno expediente. Passando o grande expediente, solicita a vereadora Shirley Basque que proceda à leitura das proposições. Projeto de Lei 17/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial que mencione e dá outras providências. Prefeito Municipal de Cidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul,
no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Sidrolândia aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$100 mil no orçamento Programa do Município de Sidrolândia, destinado a custear as despesas do município, sendo dotações não efetivamente criadas no orçamento anual de 2025. Lei 2.227/2024. Artigo 2º. Os créditos disseminados abaixo serão para a criação dos projetos, atividades e elementos de despesas, fontes de recursos e terão como fonte o remanejamento de despesas de dotações entre fundos e secretarias, conforme o inciso 3º e o inciso 1º do artigo 43 da Lei 4.320, de 64. Fundação Municipal de Assistência Social. Anulação. Gestão administrativa do Fundo Assistencial Social. Obras e instalações, 100 mil. Equipamentos e materiais permanentes, 100 mil. Suplementação. Artigo 3º. Fica alterado o plano plurianual 2022 a 2025, de acordo com os valores constantes desta lei a partir da sua publicação. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2025, Rodrigo Basso, Prefeito Municipal. Ementa. Projeto de Lei do Executivo Municipal 017/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial que mencione e dá outras providências. Conclusão. A iniciativa do projeto de lei 017/2025 é exclusiva do chefe do Poder Executivo. É de interesse local e não há vedação legal para a abertura de crédito adicional especial, desde que haja comprovação dos recursos necessários, conforme detalhado no projeto supra e documentos contábeis que acompanham. Ante o exposto, a Procuradoria opina pela legalidade do projeto de lei em epígrafe. Cumpre ressaltar que a emissão do parecer por esta Procuradoria restringe aos aspectos jurídicos, não adentrando, portanto, a conveniência e oportunidade de aprovação da proposição, pois esta análise é reservada aos nobres edes. Desta forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer Sidrolândia, 2 de junho de 2025, Paula Erestec, Procuradora Jurídica. Comissão de Legalidade e Cidadania, CLC. Parecer 035/2025, emenda modificativa 09/2025, 10, 11, 12, 13 e 14/2025. Ao projeto de lei municipal 08/2025. Autor, vereadores. Emenda. Modifica o inciso 8º do artigo 10, passando a vigorar com a seguinte redação. Modifica o caput 27, passando a vigorar com a seguinte redação. Modifica o inciso 1º do artigo 42, passando a vigorar com a seguinte redação. Modifica o inciso 2º do artigo 42, passando a vigorar com a seguinte redação. Modifica o caput do artigo 14, passando a vigorar com a seguinte redação. Modifica o parágrafo único do artigo 46, passando a vigorar com a seguinte redação. Esta comissão analisou as emendas em epígrafe e, visto o mérito, opinou para a tramitação. A relatora Edilaine Tavares apresentou o relatório para que seja apreciada e deliberada em plenário a propositura em análise. Concluiu pelo parecer favorável a apreciação pelo plenário das referidas emendas. Os demais vereadores, membros da comissão, votaram com o relator. Participaram da votação os vereadores Isaqueu de Souza Diniz, Edilaine Tavares, Silvestre Zotti, Elaine Souza, Maria Carolina Terra. Sidrolândia, 3 de junho de 2025. Comissão de Legalidade e Cidadania. Parecer 036/2025. Emenda supressiva 04/2025 ao projeto de lei municipal 08/2025. Autor, vereadores, emenda. Suprime a íntegra o inciso 4º e seus incisos 1º ao 8º do artigo 14 do projeto de lei. Esta comissão analisou as emendas postas em epígrafe e, visto o mérito, opinou pela tramitação. A relatora Edilaine Tavares apresentou o relatório para que seja apreciado e deliberado em plenário a propositura em análise. Conclui ao parecer favorável a apreciação pelo plenário e emendas referidas. Os demais vereadores membros da comissão votaram com o relator. Participaram da votação os vereadores Isaqueu Diniz, Edilaine Tavares, Silvestre Zotti, Elaine Souza e Maria Carolina Terra. Sidrolândia, 2 de junho de 2025.
Comissão da Legalidade e Cidadania. Parecer 037/2025 ao projeto de lei municipal 08/2025. Autor, Poder Executivo. Emenda. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2026 e dá outras providências. Esta comissão analisou o projeto em epígrafe e, visto o mérito, opinou pela tramitação. A relatora Edilane Tavares apresentou o relatório para que seja apreciado e deliberado em plenário a propositura em análise. Conclui pelo parecer favorável a apreciação pelo plenário do referido projeto. Os demais vereadores, membros da comissão, votaram com o relator. Participaram da votação Isaqueu Diniz, Edilane Tavares, Silvestre Zotti, Elaine Souza e Maria Carolina Terra. Cidrolândia, 3 de junho de 2025. Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer 014/2025, emenda modificativa 09/2025 e 10 de 2025, 11, 12, 13 e 14 de 2025. Ao projeto de lei municipal número 08/2025, autor vereadores. Esta comissão analisou as emendas em epígrafe e, visto o mérito, opinou pela tramitação. O relator Silvestre Zotti apresentou o relatório para que seja apreciado e deliberado o plenário a propositura em análise. Conclui pelo parecer favorável as emendas. E demais vereadores, membros da comissão, votaram com o relator. Participaram da votação os vereadores Márcio de Almeida, Silvestre Zotti, Carlos da Silva, Jucinei Clara e Maria Carolina Terra. Cidrolândia, 3 de junho de 2025. Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer 015/2025, emenda supressiva número 04/2025 ao projeto de lei municipal 08/2025. Autor, vereadores. Suprime na íntegra o inciso 4º e seus incisos 1º ao 8º do artigo 14 do projeto de lei. Esta comissão analisou as emendas em epígrafe e, visto o mérito, opinou pela tramitação. Relator Silvestre Zotti apresentou o relatório para que seja apreciado e deliberado em plenário a propositura em análise. Conclui pelo parecer favorável às emendas. Os demais vereadores, membros da comissão, votaram com o relator. Participaram os vereadores Márcio de Almeida, Silvestre Zotti, Carlos da Silva, Jucinei Claro, Maria Carolina Terra. Cidrolândia, 3 de junho de 2025. Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer número 16 ao projeto 2025 ao projeto de lei municipal 08/2025. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e dá outras providências. Essa comissão analisou o projeto em epígrafe e, visto o mérito, opinou pela tramitação. O relator Silvestre Zotti apresentou o relatório para que seja apreciado e deliberado em plenário a propositura de análise. Conclui pelo parecer favorável o projeto. Os demais vereadores, membros da comissão, votaram com o relator. Participaram os vereadores Márcio de Almeida, Silvestre Zotti, Carlos da Silva, Jucinei Clara e Maria Carolina Terra. 3 de junho de 2025. Emenda modificativa 09/2025, projeto de lei municipal 08/2025 do Poder Executivo. Os vereadores que esta subscreve com o assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 47 e 91 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda modificativa número 09/2025 ao projeto de lei 8/2025, de autoria do Poder Executivo. Modifica o inciso 8º do artigo 10º, passando a vigorar com a seguinte redação. É facultado o desdobramento suplementar dos elementos de despesa para atendimento das necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária, podendo ser criados na execução orçamentária por decreto após autorização legislativa. Justificativa. A alteração proposta visa tão somente deixar expresso que a criação do elemento de despesa não previsto na lei orçamentária vigente depende previamente da autorização legislativa para posterior abertura via decreto executivo. Cidrolândia, 24 de abril de 2025. Adavilto Brandão, Carlos da Silva, Cledinaldo Cotossi, Edilane Cristina Tavares, Elaine Coimbra, Isaqueu Diniz, Joana Michalski, Jucinei Claro, Márcio Almeida, Maria Carolina Terra, Otacir Pereira Figueiredo, Shirley Basso, Silvestre Zotti. Emenda modificativa 010/2025 ao projeto de lei municipal 08/2025 do Poder Executivo. Os vereadores que essa subscreve com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 47 e 91 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda modificativa número 010/2025 ao projeto de lei 8/2025, de autoria do Poder Executivo. Modifica o caput do artigo 27, passando a vigorar com a seguinte redação.
Artigo 27. As indicações das emendas parlamentares individuais de execução obrigatória do orçamento municipal serão apresentadas no limite de 2% da receita corrente líquida, nos termos do artigo 124-A da Lei Orgânica do Município. Justificativa. Necessário a modificação do texto em razão de que fazia menção ao artigo errado da Lei Orgânica Municipal, bem como limitava o prazo de apresentação das emendas impositivas pelos vereadores, antes mesmo de terem acesso ao projeto de lei. Cidrolândia, 24 de abril de 2025. Adavildo Brandão, Carlos da Silva, Cledinaldo Cotossi, Edilane Tavares, Elaine Coimbra, Isaquel Diniz, Joana Michalski, Jucinei Claro, Márcio Almeida, Maria Carolina Terra, Otacir Figueiredo, Shirley Basso, Silvestre Zotti. Emenda modificativa 011/2025 ao projeto de lei municipal 08/2025 do Poder Executivo. Os vereadores que esta subscrevem com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 47 e 91 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda modificativa número 011/2025 ao projeto de lei 8/25 de autoria do Poder Executivo. Modifica o inciso 1º do artigo 42, passando a vigorar com a seguinte redação: fica o Poder Executivo autorizado a firmar termos de colaboração ou fomento ou termos similares com as organizações sociais sem fins lucrativos para transferência de recursos destinados à execução de atividades ou projetos de interesse e competência do município, nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, meio ambiente e esporte, entre outras, através do processo de inexigibilidade de chamamento público. Justificativa. A presente emenda somente retirou as palavras relacionadas no anexo de metas e diretrizes, pois entendemos que o texto limitaria as entidades sem fins lucrativos que poderiam receber recursos do Poder Executivo. Cidrolândia, 24 de abril de 2025, Adavildo Brandão, Carlos da Silva, Cledinaldo Cotossi, Edilane Tavares, Elaine Coimbra, Isaquel Diniz, Joana Michalski, Jucinei Claro, Márcio Almeida, Maria Carolina Terra, Otacir Figueiredo, Shirley Basso e Silvestre Zotti. Emenda modificativa 012/2025 ao projeto de lei municipal 08/2025 do Poder Executivo. Os vereadores que esta subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 47 e 91 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda modificativa número 12/2025 ao projeto de lei 08/2025 de autoria do Poder Executivo. Modifica o inciso 2º do artigo 42, passando a vigorar com a seguinte redação: fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo de contribuição ou termos similares com entidades sem fins lucrativos, não enquadradas na Lei 13.019/2014, que para repasse de contribuições, como despesas quais não corresponda a contraprestação direta em bens e serviços, e que não seja reembolsável pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender as despesas de manutenção de outras entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolvam atividades de interesse à população local, nas áreas de esporte, lazer, cultura e outras de interesse da população. Justificativa. A presente emenda somente retirou as palavras relacionadas ao anexo de metas e diretrizes, pois entendemos que o texto limitaria as entidades sem fins lucrativos que poderiam receber os recursos do Poder Executivo. Cidrolândia, 24 de abril de 2025, Adavildo Brandão, Carlos da Silva, Cledinaldo Cotossi, Edilane Tavares, Elaine Coimbra, Isaquel Diniz, Joana Michalski, Jucinei Claro, Márcio de Almeida, Maria Carolina Terra, Otacir Figueiredo, Shirley Basso e Silvestre Zotti. Emenda modificativa 013/2025 do projeto de lei municipal número 08/2025 do Poder Executivo. Os vereadores que esta subscrevem com assento nesta Casa de Lei, nos termos do artigo 47 e 91 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda modificativa número 13/2025 ao projeto de lei 08/2025 de autoria do Poder Executivo. Modifica o caput do artigo 14, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 14. Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% para alterar dotações que se fizeram necessárias ou que apresentem insuficiência de dotação durante a execução orçamentária, de acordo com os artigos 40, 41, 42 e 43 e seus parágrafos e incisos da Lei Federal 4.320/64, podendo, para tanto, suplementar ou anular dotações entre as diversas fontes de receitas e diversas unidades orçamentárias, fundos ou fundações e demais entidades na administração indireta. Justificativa. A emenda alterou
o percentual para a abertura de créditos adicionais suplementados sem autorização legislativa de 50%, passando a constar 30%. Os vereadores entendem que o percentual de 30% é plausível e razoável para o Executivo que possa adequar o orçamento reforçando dotações já existentes, que se tornam insuficientes ao momento da sua execução. Cidrolândia, 24 de abril de 2025. Adavilto Brandão, Carlos da Silva, Cleginaldo Cotossi, Edilane Tavares, Elaine Coimbra, Isaqueu Diniz, Joana Michalski, Jucinei Claro, Márcio de Almeida, Maria Carolina Terra, Otacir Figueiredo, Shirley Bass, Silvestre Zotti. Emenda modificativa 014/2025 ao projeto de lei municipal número 08/2025 do Poder Executivo. Os vereadores que essa subscreve com assento nesta Casa Legislativa nos termos do artigo 47 e 91 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda modificativa número 014/2025 ao projeto de lei 08/2025 de autoria do Poder Executivo. Modifica o parágrafo único do artigo 46, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Para ajustar as despesas ao efetivo comportamento da Receita, poderá constar na Lei Orçamentária Anual autorização ao Poder Executivo para a abertura de crédito adicional suplementar até 30% sobre o total da despesa fixada no Orçamento Geral do município, utilizando os recursos previstos no inciso 1, 3, 4 do inciso do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Justificativa. A emenda alterou o percentual para abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa de 50%, passando a constar 30%. Os vereadores entendem que o percentual de 30% é plausível e razoável para que o Executivo possa adequar o orçamento reforçando dotações já existentes que se tornaram insuficientes no momento de sua execução. 24 de abril de 2025, Adavilto Brandão, Carlos da Silva, Cleginaldo Cotossi, Elaine Tavares, Edilane Tavares, Elaine Coimbra, Isaqueu Diniz, Joana Michalski, Jucinei Claro, Márcio de Almeida, Maria Carolina Terra, Otacir Figueiredo, Shirley Basso, Silvestre Zotti. Emenda suplessiva número 04/2025 ao projeto de lei municipal número 08/2025 do Poder Executivo. Os vereadores que essa subscreve com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 47 e 91 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda supressiva. Número 04/2025 ao projeto de lei número 08/2025 de autoria do Poder Executivo. Suprime na íntegra o inciso 4º e seus incisos 1 ao 8º do artigo 14 do projeto de lei. Justificativa. A emenda visa suprir o inciso 4º e todos os seus incisos do artigo 14, pois elenca inúmeras possibilidades de suplementação sem computo de limite autorizado por lei, bem como sem autorização legislativa específica contrariando. Cidrolândia, 24 de abril de 2025, Adavilto Brandão, Carlos da Silva, Cleginaldo Cotossi, Edilane Tavares, Elaine Coimbra, Isaqueu Diniz, Joana Michalski, Jucinei Claro, Márcio Almeida, Maria Carolina Terra, Otacir Figueiredo, Shirley Basso e Silvestre Zotti. Lido, presidente. Neste momento, eu suspendo a presente sessão para que o responsável pela instituição Leão de Judá faça uso da tribuna livre. E, na sequência, também eu quero convidar, após as falas aqui do nosso amigo Gabriel Pigosso, para usar a tribuna livre também o representante do sindicato da Cipreme, o senhor Wilber, e a senhora Leontina, tá bom? O senhor tem 10 minutos, tá bom? Bom dia a todos, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Otacir Pereira Figueiredo. Para mim é uma manhã maravilhosa poder explanar um pouco do projeto que o Leão de Judá vem executando na cidade de Cidrolândia, no estado do Mato Grosso do Sul, no Brasil e há 3 meses fora do Brasil também. Nós queremos aqui dizer que o Leão de Judá ele contribui mediante artigo científico comprovados hoje, tanto na área da saúde quanto na área da música, para um bem-estar, para uma socialização, por uma transformação de caráter dentre a sociedade e a pessoa a qual
se identifica com a música. Todos não irão caminhar perante a música, mas sem música ninguém vive. O dia que o coração parar de bater, o ser humano deixa de existir. O motivo que venho a essa tribuna livre é expor o trabalho que o Leão de Judá vem realizando há 19 anos no nosso município, e fico chateado quando ouço comentários acerca do trabalho executado, e um deles é falar que não temos competência para a execução do projeto. E eu sou um dos responsáveis pelo Instituto Leão de Judá e agradeço aos meus pais por me dar 10 formação. Eu acredito que se com 10 formação uma pessoa não está capacitada, então eu não consigo entender o que é ser capacitado para estar à frente de uma instituição. Esse é o primeiro ponto. Então quero agradecer ao meu pai e à minha mãe, que são pessoas voluntárias. O motivo de vir a essa tribuna livre é porque disseram, poxa, como que seu pai e a sua mãe trabalham no Leão de Judá e recebe? Primeiro, meu pai e a minha mãe vai caminhar do meu lado a vida toda, seja no país ou fora do país. E eles não recebem porque são aposentados e faz de bom grado. Então esse é o primeiro ponto que deixo bem claro para que a cidade conheça e tenha essa ciência. Segundo ponto, tivemos o primeiro encontro de bandas indígenas relevante ao país. Ali, no caso, haviam 5 cidades sendo representadas. Hoje, temos o segundo encontro de banda indígena a nível de estado, a nível de Brasil. Vai ser sediado na cidade de Miranda, seria a semana passada, devido ao decreto municipal, não foi executado. Então eu fico assim, me questionando como posso ter um suporte tão grande do governo do estado e dentro do meu município eu tenho dificuldade de caminhar. Mas eu vou além. Hoje nós contamos com 9 bandas indígenas dentro do município de Sidrolândia. Contamos com mais 9 bandas indígenas no município próximo, que é 2 Irmãos do Buriti. São 18 bandas indígenas, desde a banda infantil à banda adulta. Projeto Leão de Judá, qual que é o benefício que ele traz para a cidade? Não só ensinar a música, porque ensinar a música a qualquer lugar ensina. Mas hoje nós temos pessoas que se tornaram alunos e hoje são professores. Como exemplo, o Renner Figueiredo, que é ali da aldeia Tereré, era um aluno meu e hoje é um profissional trabalhando junto. Temos o Wildner Cotócio ali, profissional de excelência na área de música também, dentre os 24 profissionais que a instituição tem. Então, acho que uma instituição que tem 24 funcionários, seja ele registrado, seja ele voluntário, ela não está na cidade, não está no estado e muito menos no país para brincar. Então, é uma forma de calar as pessoas que acredito ter um tempo livre, e já que tem tanto esse tempo livre, vem ser voluntário no Leão de Judá, onde nós precisamos de pessoas para contribuir na saúde física, mental, e aqui deixo minha palavra, espiritual, na vida do ser humano. Porque há 19 anos estamos trabalhando nas comunidades indígenas, e a convite do governo do estado me torno pioneiro no país, com um trabalho de música terapêutica dentro das comunidades quilombolas. Devo viajar até setembro para a África, onde nós vamos fazer um trabalho de resgate da cultura quilombola. Então, acredito que num trabalho pujante, num trabalho forte que vem sido executado com apoio dos vereadores, é uma forma de calar esse fake news e, entre outras conversas furadas, acerca do Instituto Leão de Judá. Aqui eu quero agradecer a cada vereador, onde me permite expor esse trabalho que vem sendo realizado. E o trabalho Leão de Judá, como foi dito, ele atende 5 pessoas, mas 5 pessoas não tem nenhum projeto. Hoje o Leão de Judá atende mais de 2.500 alunos. Então não é um trabalho de 5 pessoas como foi dita por aí. É um trabalho de mais de 2.000. Só na cidade são mais de 600 atendidos. A gente tem em escola 300 alunos. Eu tenho mais que uma escola. Então eu quero deixar bem claro o trabalho que é realizado. Na sua pessoa, o senhor já conhece. Quando éramos apenas agente, não apenas, mas quando éramos agente de saúde, o senhor já me ajudava ali, veio para essa casa e nunca deixou de ajudar.
Então eu acredito que a cidade tem que conhecer, tem que saber que o Leão de Judá não está na cidade para brincar, o Leão de Judá não está na cidade para fazer um trabalho qualquer, porque quando lida com vidas, qualquer benefício pode salvar de um suicídio, de uma depressão, e é o que nós temos tratado, é o que nós temos feito, é o que nós temos realizado. Agradeço o trabalho que foi realizado também no hospital, no CAPS, hoje nas escolas. E finalizo a minha palavra dizendo que até em 2026 nós queremos dobrar o número de atendimento realizado pelo Instituto Leão de Judá e pedir que essa casa me auxilie, me ajude, porque eu consigo certidão do Estado, consigo certidão fora do país, e eu estou perdendo o benefício, estou perdendo o recurso, porque dentro da assistência social a certidão não me é emitida. Então eu peço a essa Casa de Leis que me ajude, porque sem essa certidão eu não consigo alavancar e alcançar vidas que estão morrendo. Porque o Leão de Judá hoje tem uma casa de dependente químico. O Leão de Judá trabalha com todas as escolas indígenas. O Leão de Judá trabalha com assistência aos venezuelanos. E não o português tratando com o venezuelano. Hoje nós temos uma funcionária venezuelana que fala espanhol. Como que um brasileiro vai falar com o venezuelano se o venezuelano não fala português? Hoje nós atendemos as pessoas de igual para igual. Trabalhamos com uma banda, com pessoas especiais, na pessoa do Adavilto, nosso vereador ali soube do trabalho, pude expressar e apresentar para ele esse trabalho de grande valia no município. Fui o pioneiro na PAI, tenho carta de recomendação do primeiro projeto do governo do estado na área de crianças especiais. Então o Leão de Judá ele tem uma contribuição não grande, mas gigante a nível de país e a nível de mundo. Porque há 3 meses entramos na África e vamos mostrar o que a música é capaz. Assim eu encerro minhas palavras pedindo, preciso da certidão do CMAS, da Assistência Social de Cidrolândia, para que mais projeto e mais vidas sejam alcançadas. São essas as minhas palavras. Deus abençoe. Está aberto para algum vereador que queira fazer algum pronunciamento. Fique à vontade. A sessão está suspensa. Não, fique à vontade, vereador. Bom dia, nobres vereadores, em nome do presidente Otacílio, eu cumprimento a todos, ouvintes e quem nos acompanha pela rede social. Estou aqui para me colocar, e assim como alguns vereadores aqui, à disposição do projeto Leão de Judá, já falando para vocês que eu conheço o projeto, assim como o presidente deve conhecer também, vereadora Davilton e a maioria dos vereadores. É um projeto muito bonito, pode ter certeza, o presidente do Leão de Judá, que a gente vai estar ajudando, vai estar buscando essa certidão, pode ter certeza disso. E eu sempre falo isso, as entidades, e eu falo isso porque fui presidente durante 5 anos de uma entidade comitiva dos amigos, não é fácil você tocar uma entidade. Graças a Deus ainda nós temos a população, o comércio, os produtores rurais que nos ajudam, e até o poder do município ajuda a gente. Mas não é fácil. E eu mesmo, o convite que ele fez, eu faço. Participe das entidades. Vem com a gente, para vocês verem como não é fácil. Pode contar com a gente, o pessoal do Leão de Judá, a gente vai estar ajudando vocês, buscando. Estou falando aqui em nome dos vereadores. Podem ter certeza que a gente vai ajudar vocês. Fica aqui o meu abraço. Eu quero fazer uso das tribunas apenas para reforçar o pedido do Gabriel Pingoso. É um baita companheiro aí que tem um trabalho muito significativo com nossos jovens. E quando eu fui levar também a banda Leão de Judá lá para a aldeia Tereré, de fato, ninguém faz um projeto sem ter um investimento. E eu estava tão certo de que aqui a banda poderia fazer uma diferença e tanto na vida das nossas crianças e jovens da Tereré, que eu pagava ele por mês. A minha parte particular, minha conta particular, eu pagava ele por mês para ensinar nossas crianças.
E eu confesso a cada um de vocês que quando as crianças começaram a tocar, sem aquela intimidade com o instrumento, eu falo isso com toda a propriedade, porque eu sou músico também, eu sei quanto a música ela é importante na vida das pessoas, principalmente na minha. E que às vezes ainda eu tenho o meu lazer final de semana, que eu tenho como meu ganho também, extra, né? Eu toco em vários lugares do estado, e eu sei quanto a música transforma e ocupa a cabeça das crianças. E aí quando eu percebo no primeiro ensaio, cada instrumento fazendo um barulho diferente, sem noção alguma, e na medida que o tempo vai passando, você vai ver a sincronia sendo mais visível. E quando eles começam a tocar num ato, como o Dia do Índio, por exemplo, ou algum evento da nossa escola, eles começam a tocar aquele instrumento, como se fossem já meninos profissionais. Quando eu vi eles fazendo aquela marcha dentro da aldeia ali, é de cair lágrimas nos olhos, né? Porque assim, a gente investiu sabendo que o resultado poderia ser importante e significativo. E para mim foi, né? Eu vejo o quanto esse menino, o Gabriel Pigoso, na qual eu também fiz o concurso público para agente de saúde, ele fez no mesmo período que eu, né? Depois ele se afastou, logicamente é um menino que via futuro no seu campo intelectual de música, levar projetos para a sociedade. E hoje ele tem se destacado, sim. Ele não trabalha somente aqui com as aldeias indígenas aqui de Cidrolândia, mas de Dois Irmãos do Buriti, de Dourados, de Niuaque. Eu fico feliz de ver o crescimento. Final de semana agora, no sábado, infelizmente foi cancelado lá o evento em Miranda, por conta dessa gripe, né? Mas nossos jovens daqui também iam se apresentar no encontro de bandas indígenas do estado. Então é importantíssimo, sim, ouvir, né? As pessoas vir nessa tribuna, a gente, como representante aqui dessa Casa Legislativa, nós damos essa liberdade para que as pessoas venham, falam das suas dores, do seu sentimento, daquilo que está te faltando para você poder facilitar o seu trabalho. E é nosso papel e é nosso dever, enquanto agente público, político, de dar esse suporte. Então, eu parabenizo aqui, Gabriel, tem todo o meu respeito, o meu carinho. Te agradeço pela atenção que você tem dado às nossas crianças, às nossas comunidades indígenas, não somente para as comunidades indígenas, mas aonde você tem ido, né, tem levado essa dinâmica da música transformadora de sonhos, e tirar nossas crianças e jovens de um mundo que poderia estar perdido. Então, tem todo o meu apoio, essa casa tem toda a ação voltada para o bem do nosso povo de Cidrolândia, e não tenho dúvida de que todos aqui vão te abraçar nesse seu projeto, para que ele facilite mais a vida da tua equipe de Leão de Judá, e te parabenizo mais uma vez, tá bom? Deus abençoe sempre. Não há mais vereadores. Eu quero convidar aqui para fazer uso da tribuna livre os representantes dos sindicatos, do CIPREMES, o seu Wilber Soares, a senhora Leontina, por gentileza. Professora Leontina e o Wilber, eu vou conceder 5 minutos para cada, tá? Para vocês pontuarem dentro daquilo que vocês protocolaram aqui na Câmara, tá bom? Então, a senhora tem 5 minutos e mais o Wilber 5 minutos. Obrigado. Obrigada. Na verdade, o Wilber é presidente do CISEMES e eu sou a presidente do CIPREMES, né? A gente está trabalhando junto, mas cada um representa uma entidade. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos. Eu venho aqui hoje como presidente do sindicato para reforçar
o que temos dito de forma firme e responsável ao longo das últimas semanas. Sabemos que a reforma administrativa está em andamento. Reconhecemos que há uma equipe trabalhando nos ajustes, mas é preciso dizer ainda que não estamos diante do cenário justo que os servidores merecem. Participamos desde a elaboração dos projetos e queremos estar presentes nas comissões, queremos sentar à mesa com o Executivo e com essa Casa de Leis. Não apenas acompanhar, mas para contribuir. Temos propostas concretas, defendemos uma revisão salarial justa, um plano de cargos e salários que valorize quem está há anos sem reconhecimento e também uma política que olhe com atenção para os que ganham menos. A valorização do servidor não é um gasto, é um investimento. Um servidor valorizado trabalha melhor, adoece menos e atende melhor a população. E a cidade inteira ganha com isso. Seguiremos com nossas reivindicações de forma pacífica e firme, porque acreditamos no diálogo, na justiça e na construção coletiva de soluções dignas para todos. O meu pedido final é aos vereadores: acolham os seus eleitores, acolham e continuem ouvindo as reivindicações e as necessidades deles. Nós temos que vir aqui para a Casa de Leis, não podemos nos manifestar na rua, porque nós seríamos chamados de vagabundos, desocupados, que não têm nada para fazer e estão na rua matando trabalho. Não é o caso. Aqui todos são responsáveis, todos estão trabalhando, e é por isso que a gente vem reivindicar aqui dentro, porque é a Casa de Leis. É a casa que nos acolhe, como o senhor presidente acabou de se referir. Aqui nós somos acolhidos, temos que ser acolhidos e temos que ser ouvidos. Muito obrigada. Bom dia a todos, senhor presidente, nobres vereadores, colegas, servidores. Hoje eu venho nessa tribuna como representante sindical, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Sidrolândia, falar com clareza, respeito a todos vocês, servidores. Sabemos da expectativa que está por vir em relação ao salário dos servidores. E também sabemos que a database, que é nosso direito, ela foi adiada. Mas eu quero deixar claro para vocês, servidores, que isso aconteceu porque antes de reajustar, é preciso corrigir o referencial salarial. Porque é injusto ter servidor ganhando menos que um salário mínimo, hoje aqui nesse município. E isso é essencial para garantir uma valorização mais justa para todos. Não se trata de empurrar o problema para frente. Pelo contrário, estamos buscando corrigir distorções antigas que desvalorizam muitos servidores. O que não é apenas um aumento, mas é um avanço na carreira real dos servidores públicos municipais de Sidrolândia. O sindicato está acompanhando de perto todo esse processo, cobrando com seriedade e compromisso do Executivo. Eu quero garantir a todos que ninguém vai sair perdendo. Estamos lutando para que tudo seja feito com responsabilidade e que o reajuste com base sólida e respeitosa a todas as nossas categorias. Eu vou pedir um pouco de paciência para todos os servidores, porque a gente já vem com esse atraso de 11 anos. Então, estamos juntos nessa luta e não vamos deixar cair esse padrão. Estamos juntos aguardando a resposta do Executivo para que
lá na frente a gente colha bons frutos aí. Gostaria de agradecer aos vereadores por essa parte, o presidente Otacir, e deixar bem claro aqui que o sindicato está à disposição de todos os servidores desse município aqui. Desde já agradeço a todos. Eu quero agradecer, em especial a Leontina, parabenizar pela vinda na Tribuna Livre, o Wilber também, de expor a necessidade aí dessas informações, né? Não é diferente dos que nós, vereadores, cobramos do Executivo, e de fato é um projeto que é muito esperado, não só pelos servidores, mas enquanto nós, vereadores também, que temos todo o interesse de poder esmiuçar, junto com vocês, o que de fato está dentro do projeto, né? E já chegou informações, né, que essa casa estava segurando o projeto, mas não é verdade. Nós conversamos com o prefeito Rodrigo Basso, ele me disse: presidente, todo cuidado com esse projeto nós estamos tendo, para que ele não chegue lá todo errado, para que vocês tenham todo o trabalho de recorrigir novamente, mas a gente entende que é um projeto delicado, é um projeto que tem que ter cuidado realmente, que vai impactar os servidores, né? E quando eu assumi essa Casa Legislativa, eu já tinha proposto lá atrás que a gente precisa cuidar de quem cuida do nosso município, né? E quem cuida do nosso município são os nossos servidores, olhar para aquelas classes que estão há tanto tempo, né, sem aquele valor de reconhecimento salarial, e é necessário fazer isso. Você tem um salário digno, você consegue cuidar do seu lar, da sua casa, da sua família, e não tenham dúvida que essa casa, todos os vereadores estão atentos a esse projeto, principalmente para cuidar de cada um dos nossos servidores que são, há muito tempo, desvalorizados pelo trabalho que faz. Tá? Então, o prefeito Rodrigo Bastos está tendo todo esse cuidado, esse zelo, para que esse projeto venha aqui e a gente não tenha tanto problema para poder arrumar. Tá bom? Então, fica aqui nosso carinho. Obrigado, Leontino. Obrigado, Wilber. Toda a equipe de vocês que vieram participar da sessão de hoje, no sentido de informar a sociedade, tá bom? Esse projeto ficou de entrar na casa na segunda, mas infelizmente também por correções, né? Ficou acho que para a próxima semana, né? Mas a gente está atento aqui também, tá bom? Muito obrigado a todos que explanaram aqui na Tribuna Livre. Reaberto o trabalho. E não há vereador inscrito, declaro encerrada o grande expediente. Nos termos regimentais, verifica a presença da maioria dos senhores vereadores, declaro instalada a ordem do dia. Coloco em discussão e votação os pareceres das comissões permanentes das emendas do projeto de lei do Executivo Municipal de número 8 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e outras providências. Os favoráveis votam sim, os contrários votem não. Deu? Aprovado com 11 votos. Em discussão e votação, a emenda modificativa de número 9 de 2025, do projeto de lei de número 8 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que modifica o parágrafo 8 do artigo 10, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 8º. É facultado o desdobramento suplementar dos elementos da despesa para atendimento das necessidades de escrituração, contábil e controle da execução orçamentária, podendo ser criado na execução orçamentária por decreto após autorização do Legislativo. Em discussão e votação, os favoráveis votam sim, os contrários votem não.
Quase. Quase, quase. Meu Deus, que dor nas costas. Idade, hein? Aprovado com 11 votos. Coloco em discussão e votação a emenda modificativa número 10 de 2025 do projeto de lei de número 8 de 2025, de autoria do Executivo, que modifica o caput do artigo 27, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. As indicações das emendas parlamentares individuais de execução obrigatória no orçamento municipal serão apresentadas no limite de 2% da receita corrente líquida, nos termos do artigo 124-A da Lei Orgânica do Município. Em discussão? Em votação? Os favoráveis votam sim, os contrários votem não. Aprovado com 11 votos. Coloque em discussão e votação a emenda modificativa de número 11 de 2025 do projeto de lei de número 8 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que modifica o parágrafo 1º do artigo 42, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termos de colaboração ou de fomento ou termos similares com as organizações sociais, sem fins lucrativos, para transferência de recursos destinados à execução de atividades ou projetos de interesse e competência do município nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, meio ambiente, esporte, entre outras, através do processo de inexigibilidade de chamamento público. Os favoráveis votam sim, os contrários votem não. Hã? Ainda em tempo, quero registrar e agradecer e mandar um abraço especial, professora Adelaide. Muito obrigado, nos honra muito a sua presença aqui, tá bom?
Aprovado com 11 votos. Em discussão e votação, a emenda modificativa de número 12, 2025, do projeto de lei número 8, 2025, de autoria do Poder Executivo, que modifica o parágrafo 2º do artigo 42, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termos de contribuição ou termos similares com entidades sem fins lucrativos, não enquadrados na Lei 13.019/2014, para repasse de contribuições, como despesa, às quais não corresponda a contraprestação direta em bens e serviços e que não seja reembolsável pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender as despesas e manutenção de outras entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolvam atividades de interesse da população local, nas áreas de esporte, lazer, cultura e outras de interesse da população. Em discussão? Os favoráveis votam sim, os contrários votem não. Esse é meu prefeito, viu? Parabenizar os vereadores pela agilidade nos votos. Viu? Coloco em discussão e votação a emenda modificativa de número 13 do 2025, do projeto de lei número 8 do 2025, de autoria do Poder Executivo, que modifica o caput do artigo 14, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% para alterar dotações que fizeram necessária ou que apresentem insuficiência de dotação durante a execução orçamentária, de acordo com os artigos 40, 41, 42 e 43 dos seus parágrafos de inciso da Lei Federal de número 4.320/64, podendo, para tanto, suplementar ou anular dotações entre as diversas fontes de receitas e diversas unidades orçamentárias, fundo ou fundações e demais entidades da administração indireta. Em discussão? Em votação, os favoráveis votam sim, os contrários votem não. Aprovado com 11 votos. Coloco em discussão e votação a emenda modificativa de número 14 de 2025, do projeto de lei número 8 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que modifica o parágrafo único do artigo 46, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Para ajustar as despesas ao efetivo comportamento da receita, poderá constar na lei orçamentária anual a autorização do Poder Executivo para a abertura de crédito adicional suplementar até 30% sobre o total da despesa fixado no orçamento geral do município, utilizando os recursos previstos no inciso 1º, 3º e 4º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal de número 4.320/64. Em discussão? Em votação, os favoráveis votam sim, os contrários votem não. Aprovado com 11 votos. Coloque em discussão e votação a emenda supressiva de número 4 de 2025 do projeto de lei de número 8 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que suprime na íntegra o parágrafo 4º dos seus incisos 1º ao 8 do artigo 14 do projeto de lei. Em discussão? Em votação, os favoráveis votam sim, os contrários votem não.
Aprovado com 11 votos. Coloco em discussão e votação os pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei executivo municipal de número 8/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2026 e da outras providências. Em discussão, em votação, os favoráveis votam sim, os contrários votem não. Aprovado. Coloque em discussão e votação todo o projeto de lei executivo municipal de número 8/2025 e dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2026 e da outras providências. Em discussão, em votação, os favoráveis votam sim, os contrários votem não. Aprovado com 11 votos. Encaminho para as comissões permanentes da Casa o projeto de lei de número 17/2025 do Poder Executivo Municipal. Passando as expedientes e considerações finais, pelo livro de inscrições, conceda a palavra ao vereador Márcio Cabeça. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia aos demais vereadores. Quero cumprimentar aqui Dona Lourdes, o seu Arno, pessoas aí fez parte, né? Dona Lourdes foi presidente do Sindicato Rural dos Pequenos Trabalhadores ali. A gente conheceu ela, nos atendeu, a gente veio de Campo Grande para cá. Queria só prestigiar a presença de vocês aqui. Queria falar também da Casa do Trabalhador, né? Que de janeiro até aqui foram encaminhadas 1.604 pessoas, foram abertas 579 vagas e 311 pessoas foram contratadas. Um total de atendimento ali de 5.058 pessoas no serviço de carteira digital, entrada de seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, cadastro de trabalhadores, MEI e PROCON, com a gestora Dona Rosilene Zargo, captação de mão de obra Vanessa e Maria Donizete, atendimento a Maria Eduarda, Juliana, Cirlei, na recepção Alessandra, na meia Jaqueline, Fernanda e o secretário Júnior. Então a Casa do Trabalhador vem prestando um excelente trabalho e a gente vem aqui falar, né, que é um grande apoio àquelas pessoas que estão em busca do seu primeiro emprego, capacitação, uma equipe excelente. Eu tenho o prazer de, às vezes, passar lá e ver o recebimento, o atendimento dessas pessoas. E a gente tem que sempre estar lembrando dessas secretarias aqui. Quero parabenizar, em nome do secretário Júnior, do prefeito, equipe de excelência. É isso, presidente. Com a palavra a vereadora Edilane Tavares. Oi. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, população cidrolandense que nos acompanha, os que estão aqui presentes na Câmara Legislativa. Quero aqui trazer um assunto de extrema importância para a população cidrolandense, que trata de um tema que há muitos anos clama por justiça e atenção do poder público. A duplicação da BR-060, que liga Cidrolândia a Campo Grande. Essa rodovia que deixa um caminho do progresso, infelizmente, tornando um sinônimo de dor para muitas famílias. Cada pais, mães, filhos e filhas já não voltaram para casa por conta da irresponsabilidade, do abandono e da lentidão dos investimentos. Mas hoje, com o empenho do nosso deputado federal, Vander Lobé, quero trazer uma notícia que renova a esperança do nosso povo. A duplicação da BR-060
entrou como prioridade no Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, do presidente Lula. O investimento de 6,6 milhões foi anunciado para iniciar o processo de elaboração do projeto de duplicação de Sidrolândia. Nos próximos 45 dias, será aberto o processo de contratação da empresa responsável pelo esse projeto, o que representa, em primeiro passo concreto de uma luta histórica da nossa gente. Mas quero deixar claro, não nos iludimos com promessas. Promessas sem ação não salva vidas. E é por isso que eu, como vereadora, estarei acompanhando de perto cada etapa desse processo. Estarei fiscalizando, cobrando, mobilizando a bancada federal e estadual e mantendo o povo de Sidrolândia informado. Nós não vamos permitir que essa prioridade vire um projeto sem ação. A duplicação da BR-060 é mais que uma obra, é a diferença entre a vida e a morte, o medo e a dignidade, entre o abandono e o respeito. Seguimos juntos com coragem, com firmeza e com fé na força da nossa união, porque Sidrolândia merece respeito, e respeito traduz investimento em segurança, em compromisso com a vida. Sem mais, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Elaine Souza. Senhor presidente, em seu nome quero cumprimentar toda a mesa, os meus colegas vereadores. Quero cumprimentar a nossa casa, todos os funcionários da nossa Casa de Leis, as nossas redes sociais, o pessoal da imprensa. Quero aqui pegar um gancho na fala da vereadora Edilane e também parabenizar o deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa, porque nós sabemos que há uma luta que não é de agora, né? Graças a Deus a gente vê que esse sonho tão desejado, que é a duplicação da BR-060, que liga Sidrolândia a Campo Grande, parece que vai sair, mas há uma luta dele também ali. E a gente vem agradecer a esse empenho do nosso deputado, presidente da Assembleia Legislativa, do nosso governador, né? Desejar que realmente isso aconteça, porque, infelizmente, ceifou ali várias vidas, né? Destruindo várias famílias. Em relação ao projeto, ao plano de cargos e carreiras dos funcionários, eu quero dizer que nós estamos tão ansiosos quanto os funcionários. Nós sabemos que há uma necessidade, sim, uma urgência na reparação, na equiparação desses salários, para que eles recebam, tenham dignidade quando receber os seus salários. Nós sabemos que a maioria fica ali, é uma linha de frente, né? Geralmente o pessoal da saúde, os garis, os ASG, os motoristas, os auxiliares de dentista. Então, assim, é uma grande equipe que precisa dessa valorização. E nós sabemos que essa casa está ansiosa, aguardando que o Executivo encaminhe para nós o projeto. Então, assim, não tem nada aqui, como a gente tem falado incansavelmente, nós não recebemos, estamos tão ansiosos quanto vocês, mas eu quero dizer para vocês que esse apoio, nós estamos junto com vocês. Essa briga não é só de vocês, essa briga é uma briga nossa, porque nós sabemos da necessidade e da urgência da equiparação desses salários. Quero também parabenizar em relação à ponte que foi construída ali, a ponte de concreto, né? Quero parabenizar toda a equipe que esteve à frente daquele trabalho, na pessoa do secretário o Enelvo, e também na pessoa do nosso Adronei, do Polaco. Quero parabenizar toda a equipe por aquele
por tão grandioso aquela ponte ser entregada àquela comunidade tão importante, né? Ali, que abraça não só os indígenas, mas a gente sabe que produtor rural, então, assim, atende uma grande demanda ali. Parabéns a todos envolvidos. Eu passo para a minha segunda secretária para que eu possa fazer uso da palavra. Presidente, senhora presidente, quero nessa Casa de Leis. Nós tivemos a visita ontem, uma reunião, na verdade, assinatura dos contratos de 252 casas, 2 moradias para 10 aldeias indígenas e 3 assentamentos. Sidrolândia foi contemplado com 50 unidades habitacionais, que irão contemplar a aldeia Lagoinha, com 25 unidades, a aldeia Córrego do Meio, com 50 unidades. Já era para ter sido executado o ano passado, mas, infelizmente, por conta do período de eleição, não foi possível dar o andamento. Mas, graças a Deus, né, quero agradecer ao prefeito Rodrigo Basso, toda a sua equipe, pelo empenho, a Secretaria de Habitação do nosso município, pela dedicação também. Foi feita a contratualização, né, para atendimento de 50 unidades aqui em Sidrolândia. Na ocasião também nós já deixamos registrado com a conversa com a secretária de Habitação, Maria do Carmo, e também com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gerson. Passamos ao governador do estado a solicitação de construir aqui em Sidrolândia 500 unidades habitacionais. Muitos que estão na fila de espera, alguns comentários maldosos, falam, há anos eu estou na fila e a gente não consegue uma casa dessa. Mas se você imaginar, são 500 casas, praticamente 500 famílias serão beneficiadas. Nós estamos falando de uma estimativa de mais de 5.000 famílias em Sidrolândia pagando aluguel. Então é necessário, sim, a gente trazer esses investimentos. Quero parabenizar mais uma vez o prefeito Rodrigo Basso por disponibilizar as áreas já, né? Temos a área onde nós iremos construir essas casas. Uma delas foi proposta aqui, aquelas pessoas que têm vários imóveis aqui em Sidrolândia, que queria regularizar também seus imóveis. Foi proposto, né, pelos proprietários uma parte de suas áreas, né, como forma de quitar suas dívidas. E essa Casa de Leis votou o projeto. Não é para tomar o imóvel das pessoas, mas partiram deles essa iniciativa, e o prefeito achou interessante, e logicamente vai ser transformada essas áreas em locais para construção de unidades habitacional. Eu parabenizo toda a administração pelo empenho. Temos uma área lá no fundo do Paraíso, lá naquela área, acho que é Jardim do Ipacaraí, né? Tem uma área que foi doada, que é da prefeitura agora, que vai ser disponibilizado para ser feita a construção dessa casa. Então, tem vários lugares aqui em Sidrolândia que já, somando, já dá para construir quase 500 unidades, tá bom? Então, nós estamos trabalhando muito nesse propósito de poder fazer esses atendimentos e, principalmente, atender aquelas pessoas que estão numa situação de calamidade mesmo, né? Essa é uma das atribuições que nós vamos estar focando, né, para não acontecer aquelas conversas. Teve gente que nem precisa, ganhou casa. Nós estamos aqui atentos a isso para atender pessoas de fato que precisam. Embora todo mundo precisa, mas nós estamos aí focados naquelas pessoas de baixa renda, né, vereador? Para que a gente possa aí dar conforto e dignidade. As pessoas que têm um lar, não tenho dúvida que ele tem aí um teto para morar com seus filhos, e é o que a gente mais precisa fazer hoje, trabalhar nesse propósito de unir forças num bem coletivo. Essas casas que estão vindo para Sidrolândia foi uma força-tarefa do governo federal, do governo do estado, do executivo municipal aqui, né, da Secretaria de Habitação, com a Caixa Econômica, para poder fazer esse projeto e beneficiar a nossa população. Então, nós estamos focados nisso. Não tenho dúvida que em breve logo, estaremos aqui também trazendo esses benefícios para o nosso povo aqui de Sidrolândia, tá bom? Quero deixar registrado, vereador. Obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Gringo. Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Gabriel Isaqueu. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores, quem nos ouve e nos assiste.
vim nessa tribuna agradecer ao nosso deputado Vander, né, por mandar essa emenda, esses valores para poder fazer a duplicação dessa rodovia de Sidrolândia a Campo Grande. Só que, desde a gestão passada, a gente está indo em Brasília, buscando, levando indicação, pedindo, governador do estado, deputado Gerson, né, a bancada federal aqui do estado do Mato Grosso do Sul, explicar bem para vocês, não é só o Vander Lobé, não. Ali nós temos o senador da República, Nelson Trade, tá? Temos Tereza Cristina, nós temos várias pessoas que estão trabalhando muito para duplicar a nossa rodovia de Sidrolândia a Campo Grande. Tá? Outra coisa, tem muitos deputados que ele vem aqui em Sidrolândia dando uma de bom moço só para obter o voto. Depois que ele está eleito, você só vê ele nas mídias. Ele esquece do que ele prometeu. Então, eu, vereador Gabriel, vou olhar bem para quem eu vou apoiar para deputado estadual, federal, senador, porque as pessoas obtêm o voto, é eleito e esquece de Sidrolândia. Hoje nós estamos aqui com um prefeito que tem muita vontade de fazer uma nova Sidrolândia em tudo, na educação, na saúde, né? Está recém 6 para 7 meses. Tem muita coisa boa que aconteceu, né? Inclusive 2 pontes, né? O prefeito acabou de entrar. No começo eu peitei duro o prefeito aqui, né? Só que poucos dias ele mostrou que ele veio para mudar e fazer a diferença por Sidrolândia, né? Então assim, aqui em Sidrolândia mesmo, nós temos vereadores. Nós temos vereador aqui que tem capacidade de ser um deputado, né? Nós tem. O Otacir é presidente da Câmara, segundo o mandato de presidente da Câmara de Sidrolândia. É um guri novo, um guri que tem muita vontade, né, de ajudar o nosso estado do Mato Grosso do Sul, não só a Sidrolândia. Vamos dar a chance para esses meninos novos que têm vontade de trabalhar pelo nosso Mato Grosso do Sul. Nós temos um monte de deputado já de idade, cansado, que só vem aqui, busca o voto, nunca mais nós vê ele. Nós só vê o deputado nas mídias. Está aqui um menino aqui da aldeia, um cara simples, né? Um indígena. Vamos colocar ele ali, ó, na nossa Assembleia do Mato Grosso do Sul. Vamos dar essa chance para ele, aí. Porque os deputados só vêm aqui, pegam o voto e não voltam mais. Então, presidente, se você amadurecer a ideia e falar que é deputado, você tem meu apoio. Te ajudo, porque você é daqui, você é sabedor de cada sidrolandense. Porque muitos deputados vêm aqui, pedem o voto e some, nunca mais ele volta. Vem vender sonho para Sidrolândia. Eu estou aqui como vereador e vou cobrar cada deputado que veio aqui buscar o votinho e não voltou mais. Inclusive você, Vander Lobé. Eu te ajudei na passada. Eu fui um dos caras que vestiu sua camisa. Você só mentiu para mim, bicho. Você disse que ia mandar emenda para isso e para aquilo. Não mandou, não. Você não mandou. E se mandou, alguém pegou e eu não sei nem quem foi. Então, assim, vamos apoiar a gente da casa, gente de Sidrolândia. O nosso deputado Gerson, claro, é um deputado que está almejando coisas maiores. Talvez um senador da República, é um cara de Sidrolândia, gosta da cidade, a família está aqui. Vamos pensar em Sidrolândia. Vamos largar a mão de ficar dando votinho para deputado que vem aqui e nunca mais volta. Tá? Esse é a fala do vereador Gabriel Tocar. O meu muito obrigado. Aí, meu vereador, hein? Você me chamou de gurizinho, cara. Eu me senti mais jovem. Me senti mais jovem que uns 10 anos já, viu? Brincadeira. Obrigado pelas palavras, vereador. Gosto das suas verdades, viu? Conceda a palavra à vereadora Jucinei, claro.
Bom dia a todos. Em nome do presidente, quero cumprimentar os nobres colegas, cumprimentar o pessoal da casa. Estão aqui sempre trabalhando, batalhando para que essa casa funcione, que sem esses funcionários também a casa não funcionaria, tá? Pessoal que nos ouve e nos assiste pelas redes sociais, vem aqui parabenizar os deputados que têm muito batalhado para trazer coisas para a Sidrolândia, para trazer emendas para que as coisas aconteçam. Esses tempos atrás, houve uma fala aqui que tem deputados que só promete. Realmente, tem uns que promete. Mas tem aqueles que fazem, né? E o deputado Gerson Claro tem batalhado muito por Sidrolândia. Eu me admiro muito de ter gente falando que Gerson não trabalha por Sidrolândia. Toda a vida trabalhou, toda a vida batalhou por Sidrolândia. Aqui nós temos um asfalto aqui na Agrovila do Capão Bonito 1. Cara, podia ter ido para qualquer outro lugar do estado, mas não. Foram quase 43 milhões investido em um assentamento. Então isso, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Porque se não fosse ele brigando, insistindo, aquele asfalto não tinha saído. Está lá valorizando quem merece ser valorizado, que são os assentados que estão lá precisando. Muitas lavouras, muitos fazendeiros que tem ali, que para sair dali era carro atolado, carretas atoladas, quebradas. E hoje é uma maravilha. Com 20 minutos você vai daqui lá. É claro que não pode correr muito, né? Mas se for numa pressa, numa saúde, você hoje pode sair. E antigamente isso não acontecia. Então, quero agradecer imensamente ao deputado Gerson Claro, porque não foi hoje, não é porque um vereador chega aqui hoje, pede lá e tal, mas as coisas acontecem, não. Emendas demoram, às vezes 2 a 3 anos para sair. E graças a Deus, pelo empenho do governador do estado, pelo empenho do Gerson, pelo empenho do Vander Lobé, as coisas estão acontecendo. E eu espero que aconteça ainda mais. E quero aqui parabenizar o Gabriel pela sua fala. Obrigada, Gabriel, pela sua fala. É isso aí. Vamos valorizar quem realmente vem e faz alguma coisa. Porque aqueles que vêm aqui só pegam o voto do pessoal de Sidrolândia e depois nunca mais aparece, não tem como a gente continuar votando nesses deputados. E quero aqui dizer aos funcionários que contem conosco, estamos aqui para apoiá-los em relação à reforma administrativa. Já ouvi tanta conversa que nós, vereadores, estávamos segurando esse projeto aqui. O projeto nem chegou, como é que nós vamos segurar, gente? E eu acho que aqui, ninguém está aqui para mentir para a população, não. Tá? O projeto não está na casa. A hora que chegar, vocês têm o nosso apoio para a gente analisar. Se caso a gente vê que tem coisas que não tem condições, a gente vai estar fazendo emenda, sim, para modificar, porque nós estamos aqui para ajudar. Tá? E em relação, mês de maio, eu espero que esses profissionais recebam retroativo, porque a data base é maio. Se não saiu agora, quando sair, eles têm que receber o retroativo. É só para o momento, senhor presidente. E não havendo mais vereadores inscritos, quero agradecer a Deus e a cada um dos que estão presentes nessa Casa Legislativa. Desejo a todos um ótimo dia, tá bom? Deus abençoe. Está encerrada a presente sessão.